Boa noite, este é o Em Cima da Linha desta sexta-feira, 15 de março. Cá estamos então, nos próximos minutos, para lhe falar da atualidade desportiva do Concelho de Santo Tirso e, como habitualmente, com a habitual entrevista. Hoje, na primeira parte do programa, o meu convidado é Nelson Costa, treinador do Futebol Clube de Vilarinho, a formação vilarinhense, 4 jornadas do fim desta primeira fase da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Porto Série 2, está em condições ainda de ficar no segundo lugar da tabela classificativa, que dá acesso ao play-off de subida ao Campeonato de Portugal. No passado domingo, a formação de Vilarinho foi jogar o derby Concelhio, frente ao São Martinho. Esteve a vencer por 2-0, por 3-2, mas acabou o resultado num empate a 3 bolas, numa partida que atraiu bastante público ao estádio Comendador Abílio Ferreira de Oliveira, em São Martinho do Campo. Nelson Costa é então o nosso convidado nesta primeira parte. É com ele que vamos estar à conversa nos próximos minutos. Olá, Nelson. Muito obrigado. Olá, por ter aceito o convite para estar cá, Em Cima da Linha. O Futebol Clube de Vilarinho está a fazer, e aconteça o que acontecer até ao final do campeonato, porque a presença na Super Elite da próxima época está garantida, porque os 7 primeiros lugares já não escapam, um dos 7 primeiros lugares já não escapa ao Futebol Clube de Vilarinho. Portanto, o que vier vem por acréscimo. De qualquer forma, sinto um bocadinho de frustração pelo facto daquele empate, pelo menos do jogo do passado, destes 2 empates, já que no jogo anterior também esteve a vencer por 2-0 e empatou, não é? Sim, é assim, é a verdade, o principal objetivo da época está conseguido. Tudo que venha agora por acréscimo, nós vamos tentar agarrar e vamos lutar até ao fim. Claro que estes últimos 2 empates não nos deixaram nada confortáveis, nem nada contentes. Achávamos que podíamos ter feito mais e a verdade é que se tivéssemos conseguido, se calhar neste momento estaríamos no segundo lugar, que acho que perante aquilo que nós temos feito é assentar muito bem ao nosso trabalho. Esses 4 pontos, destes 2 mais 2, davam perfeitamente para estar em segundo lugar, não é? Exatamente, as contas fazem-se dessa forma, não conseguimos, ficámos tristes, ficámos um bocadinho frustrados por não termos conseguido, porque acho que estava ao nosso alcance. Mas continua, é futebol, não nos vamos sozinhos também, é uma verdade. Os adversários também conseguiram fazer o trabalho deles, nós podíamos ter feito mais, mas a luta continua, ainda não acabou. Muito bem, as declarações do Nelson, vamos ouvi-las já daqui a pouco, no rescaldo dessa partida. Nelson Costa, começando do princípio, na época está a 4 jogos do fim, em princípio, a não ser que o Vilarinho consiga ainda o segundo lugar, já que o primeiro há muito que está entregue. As expectativas no início da época era para garantidamente a presença na Super Elite na próxima época, ou partiam com outras ambições de chegar ao segundo lugar ou ao primeiro mesmo? Assim, o que me pediram e aquilo que foi proposto a toda a gente, os jogadores incluídos, era o clube classificar-se para a Super Elite. Na altura falava-se no 6º lugar, entretanto agora já percebemos que o 7º lugar provavelmente dará, mas foi sempre dessa forma, dessa premissa que nós começámos a época. Claro que entre o grupo nós procurávamos sempre acrescentar mais e perante aquilo que foi começando no trabalho, no início da época, as coisas começaram a correr bem e os pontos começaram a surgir e, claro, nós começámos a ganhar aquela motivação extra para tentar sempre mais qualquer coisa e conseguimos. A verdade agora é que nesta segunda volta as coisas não têm corrido em termos pontuais tão bem como nós pretendíamos, mas também faz parte. As épocas são longas, por isso é que chama campeonato. Não se ganha na primeira jornada nem se perde na última, é durante o campeonato todo. Fizemos uma primeira volta excelente, notável mesmo. Nós tínhamos uma previsão de pontos que podiam andar entre os 25 e 28, que era a nossa ideia, o nosso golo para tentar marcar. Fizemos 33 pontos, que deu-nos uma margem para esta segunda volta. Esta segunda volta já não estamos a cumprir tão bem os nossos objetivos, mas vamos continuar a tentar, porque ainda faltam 4 jogos e enquanto houver campeonato nós vamos acreditar que conseguimos fazer o melhor lugar possível e o melhor lugar possível neste momento é o segundo lugar. Aquela quebra que tiveram nesta segunda volta com 3 ou 4 derrotas consecutivas, 3 derrotas consecutivas, foi o ponto mais negativo, se é assim que se pode dizer, da temporada. Claro. O que é que correu mal nestas 3 semanas? Foi praticamente um mês sem vencer. Foi o início do ano, foi a viragem do ano que nos fez um bocadinho mal. As festas fizeram mal. Fizeram um bocadinho mal, foi o mês de janeiro. O que é que se passou aí, É difícil de explicar, porque a equipe estava bem, vinha uma sequência muito boa. Exatamente. E depois tivemos aquele jogo triste e infeliz para todos nós, em que nada nos correu bem e tudo correu bem ao adversário, em que sofremos uma pesada derrota com o Sousense. Depois a seguir tivemos o Gandra em casa, que é o adversário que toda a gente tem visto, o campeonato fantástico que eles estão a fazer. E apesar de termos feito um bom jogo e termos em alguns períodos equilibrado o jogo,
o Gandra foi Gandra, foi o estilo de jogo que eles jogam, foram muito eficazes e ganharam bem porque marcaram muito mais golos do que nós nesse jogo. Depois fomos indo no jogo incaracterístico que não, até nem quero falar muito porque acho que fomos um bocadinho penalizados pela terceira equipa, e não conseguimos porque tivemos golos, tivemos situações que deviam ter pendido a nosso favor e voltámos a perder. E foram 3 derrotas, todas por motivos diferentes e circunstâncias diferentes, que nos abalou um bocado e ainda não conseguimos, acho eu, ainda atingir a forma que estávamos antes destes 3 jogos. Mas acredito que nestes últimos 4 jogos vamos conseguir fazer isso, que é apresentar o nosso melhor futebol. Nesse mês de janeiro, como é que conseguiu gerir a situação? Como é que conseguiu dar a volta aos jogadores para voltar a entrar na linha? Foi difícil? É difícil sempre. Quando se perde aquele grupo fica complicado de gerir para o treinador e para os jogadores porque eles estão muito ambiciosos. Eles são os primeiros a querer, são os primeiros a colocar as metas altas e a gente tem que os acompanhar porque é mesmo assim. É um grupo muito ambicioso, independentemente das dificuldades que nós passamos, as dificuldades em termos de construção de plantel, mesmo algumas lesões que foram surgindo, algumas que nos limitaram um bocado, algumas situações que foram acontecendo ao longo da época, eles mantiveram sempre a bitola lá no alto e mesmo as pessoas dizendo que o objetivo estava bem conseguido, o campeonato estávamos a fazer bem, eles queriam mais. E continuam a querer e por isso ultrapassamos em conjunto, com conversas, conversamos todos para perceber o que é que estava menos bem e voltámos a ganhar, tão de seguido, mas o pior foi agora nestes 2 empates que limitaram bastante as nossas opções em termos de futuro. Muito bem. Além do campeonato, tem taça da Associação de Futebol do Porto, creio que também será um objetivo para a formação de Vilarinho, que num passado não muito distante já venceu o troféu, ganhando com isso o direito a participar na Taça de Portugal, na primeira eliminatória, que é no dia 29, salvo erro, numa sexta-feira santa, não é? Uhum. Que também é complicado porque as pessoas normalmente trabalham na sexta-feira e trocam pela segunda-feira, não é? Nós pedimos para alterar o jogo, mas o Lessa não acedeu à nossa vontade porque temos jogadores que acho que trabalham, acho que vamos conseguir resolver essa situação, penso que até já está resolvida, mas não era um dia que, até porque vimos de uma semana de trabalho e normalmente para quem trabalha, o Lessa é profissional, nós não somos, para quem trabalha, o sábado neste caso, é sempre um dia de descanso que ajuda bastante a que os jogadores recuperem um bocadinho para que no domingo estejam mais... Neste caso não vai acontecer isso, porque eles vão trabalhar até quinta e na sexta-feira à tarde vão ter que dar o seu máximo para tentarmos passar mais esta etapa. Claro que é um objetivo que temos, mas não vale a pena estar a pensar no objetivo final se não conseguirmos ultrapassar este adversário, que tem muita qualidade. Já temos algumas informações sobre eles, mas na taça tudo pode acontecer e eu acredito que nós vamos continuar na taça a fazer uma gracinha à Lessa. Muito bem. Estava aqui a olhar para o calendário. Arriscar-me a dizer, se o Futebol Clube de Vilarinho conseguir fazer os 12 pontos em disputa até ao final do campeonato, arrisca-se a ficar em segundo lugar. Sim, teoricamente, olhando para o calendário de Futebol Clube de Alpendurada e do Vilarinho, teoricamente, não quer dizer que na prática seja assim, que muitas vezes não é. É a minha conversa com eles, é fazermos a nossa parte. Não adianta estarmos a pensar nos outros se não fizermos a nossa parte. E a nossa parte é fazer já no próximo domingo contra o São Lourenço, que vem à nossa casa e nós temos de fazer. Com um treinador que conhece bem a equipa também. Sim, muito bem. Já esteve lá 2 anos, conhece alguns atletas, claro. Muitos deles, sabe muito bem as capacidades deles. E claro, bem a Vilarinho também não quer, além de estar a querer com o São Lourenço, porque ainda tem algumas hipóteses de ir à próxima fase, vai tentar fazer o melhor e o jogo não vai ser fácil, de certeza absoluta, como não são nenhum jogos na Elite são fáceis, ninguém pode dar por garantido nada, eles são lutas difíceis, cada equipa tem muita qualidade, tem bons jogadores, estão bem organizadas, bem treinadas e os jogos têm sempre cada um as suas características diferentes. Nós temos superado a maior parte das vezes esses desafios, mas domingo temos mais um e temos que mostrar outra vez o nosso valor, porque se não mostrarmos as coisas complicam-se para o nosso lado. Nelson, como é que vê esta reestruturação que vai haver nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto, com a criação da Super Elite, que creio que é uma divisão só, que vai englobar equipas de toda a área do Porto, não é? Sim, de todo o distrito do Porto, nomeadamente. Poderão haver deslocações um bocadinho longas, complicadas, porque estamos a falar de equipas no extremo de Vila Nova de Gaia, quase em Espinho, com o extremo de Marco de Canaveses e Baião e por aí fora. Como é que vê esta reestruturação para o engrandecimento e para melhorar a qualidade? Creio que é esse o grande objetivo da Associação de Futebol do Porto, nomeadamente melhorar a qualidade. Sim, eu percebo e até concordo. Acho que se faz sentido haver só uma divisão, a divisão máxima no Distrito do Porto, até porque as equipas
neste momento, quem ficar em primeiro ou em segundo, como depois ao play-off, uma equipa que tem um bom campeonato, por exemplo o Gandra, que está a fazer um campeonato fantástico, o Lessa igual, e podem chegar ao fim, nesses 4, ser um dos segundos que consiga essa classificação. E eu, como acho que no futebol quem fica primeiro deve ser premiado, essa divisão vai premiar isso. Então, só por essa razão eu concordo logo absolutamente com essa. Ora, claro, os clubes que têm mais dificuldades em termos financeiros vão sofrer mais um bocadinho, porque as locações são muito, muito maiores. Mas acho que, no final, acho que toda a gente vai beneficiar, tanto os clubes como os jogadores, como a própria competitividade do campeonato vai aumentar. Porque, basicamente, vão ficar os melhores de um lado e os melhores do outro, que se vão juntar todos, ou seja, certeza absoluta que o nível vai aumentar de dificuldade para conseguir se manter na divisão. A nível de descidas, se não estou engano, para o ano descem 4 equipas, ou seja, também aí vai ter que se trabalhar bem e muito bem. Por isso, eu, no geral, concordo. Claro que para como o Vilarinho, que é um clube que neste momento tem ali uns derbys à volta, era preferível, se formos a ver nesse sentido, olhando um bocadinho ao que é o clube. O Vilarinho, quem diz o Vilarinho, diz outros clubes. Mas acho que em termos de depois chegar ao fim e o primeiro não ser premiado com isso, acho que não faz muita lógica, na minha opinião. Então, só por essa razão, eu concordo absolutamente com esta reestruturação. Muito bem, Nelson Costa, o nosso tempo está a terminar. Também queria um bocadinho falar da equipa B do Futebol Clube de Vilarinho, que está a militar no campeonato da 2ª Divisão Distrital, que também, devido a esta restauração, vai ser extinto. Portanto, as equipas... Vai ser extinto, ou como falámos há pouquinho, vai mudar de nome, não é? Vai passar a chamar-se Primeira Divisão. Mas é uma boa almofada para a equipa principal. São jogadores que estão tanto na equipa B, podem a qualquer momento ser chamados à equipa principal? Sim. Vocês têm trabalhado em conjunto? Sim. Isso é desmentível. Já vários jogadores participaram nos jogos, não tanto como podia às vezes acontecer, mas já participaram. Nos treinos participam quase todas as semanas, 2 elementos, 3, às vezes também júniores, e é de uma utilidade, penso eu, para quem tem um plantel, e os plantéis hoje em dia são um bocadinho curtos, porque não dá para manter um plantel muito grande numa equipa sénior competitiva, porque até depois há a dificuldade da gestão quando os plantéis são demasiado grandes. Eu estou tendo ali sempre uma equipa por baixo a apoiar, com os miúdos a jogar, a competirem, até para dar alguns minutos a alguns atletas que não estão a jogar tanto, podem ir a essa equipa B e ter ali a competitividade, o jogo, para crescerem mais um bocadinho e estarem mais preparados quando forem chamados à parte de cima. Por isso acho que é uma aposta, na minha opinião, boa e tem que se dar continuidade. Claro que foi o primeiro ano, há ali situações que tem que se alinhavar, tem que se melhorar. Foi a primeira vez que estivemos nesta situação. A equipa sub-23 é um patamar diferente, as coisas são diferentes. Aqui eles jogam já com mais jogadores mais velhos. É preferível a equipa B do que sub-23. Com mais tarimba, obrigam-nos eles a ser, e aconteceu isso diversas vezes no campeonato, uma equipa de jovens, que eles têm que ser sub-23 na mesma, só podem ter 2 com uma idade superior. Eles jogarem com os jogadores com 30 e tal, com muitos anos já do futebol distrital. E dá-lhes outra coisa. Obriga-os a ser melhores. E obriga-os, se eles puderem, se eles mostrarem, a estarem mais preparados para um dia destes chegarem onde nós pretendemos, que é o máximo possível chegarem à equipa principal. Nelson Costa, muito obrigado pela sua presença no Estúdio Santos Digital. Parabéns pela época, porque não deixa de ser, independentemente do que acontecer até ao meio de abril, uma época fantástica do Futebol Clube de Vilarinho. Conseguiu o principal objetivo, que é participar da Super Elite, que tem estreia marcada para a próxima temporada na Associação de Futebol do Porto. E se conseguir o 2º lugar, deixo-lhe desde já também os redobrados por parabéns. Muito obrigado. Felicidades. A primeira parte está no fim. A seguir vem o Paulo Sampaio para analisarmos a jornada do passado fim de semana e projetarmos a próxima. Até já. Segunda parte e última do Em Cima da Linha, desta sexta-feira, 15 de março. Agora, para lhe falar do futebol, para começar a falar de futebol, Campeonato da Liga 2, o Aves de Valsade segue de vento em popa, aumentou a vantagem para o terceiro classificado nacional, que não foi além de uma igualdade a uma bola em casa frente ao Académico de Viseu. A equipa de Jorge Costa venceu dificilmente, há que dizê-lo, o Feirense por 1-0. De resto, jogou a última meia hora da partida reduzida a 10 unidades por expulsão do central Antoni. O Santa Clara também venceu no Seixal o Benfica B por 1-0, enquanto o Marítimo foi a Tondela vencer a formação local por 2-0. Isto no que toca às equipas da frente.
Na parte baixa da tabela classificativa, o jogo entre aflitos, o Leixões foi ao Restelo vencer o Histórico Belenenses por 2-1, enquanto o Lanque Vilaverdense perdeu no Olibal frente ao Porto B por 2-1. Passos Ferreira 2, Torriense 0, Mafra 0, Penafiel 1 e União de Leiria 1, Oliveirense 0 foram os outros resultados. Na classificação, Santa Clara 56 pontos, Aves do Alçade 55, em terceiro Nacional 48 pontos, quarto Marítimo 45 pontos conquistados. Paulo, olá, boa noite. Boa noite. Foi uma jornada proveitosa para a equipa de Jorge Costa, que a 10 jogos do fim está com grandes possibilidades de garantir uns 2 primeiros lugares da tabela classificativa, a manter este ritmo, porque conseguiu ganhar pontos ao seu mais direto adversário nesta altura, que é o Nacional. Sim. Primeiro, dizer que as duas equipas na frente, quer o Santa Clara, quer o Aves, estão a fazer um campeonato notável. Até se falarmos do Santa Clara, só tem uma... A nível de percentagem de pontos, nesta altura, deve ser das mais elevadas dos últimos anos. Exatamente. Dos 2 primeiros Até classificados. se falava, a partir do momento em que se atinge os 60 pontos, Sim. E o que é facto é que nas próximas 2 jornadas... Pode ser atingido essas equipas podem chegar aos 60 pontos. Quanto ao Aves, a equipa começou a sofrer menos golos e agora ganhou por 1-0. E depois eu costumo a brincar, dizer que o Aves está a ganhar 1-0 antes do jogo começar, porque quem tem Nené tem golos, já são 12 jogos consecutivos Ou melhor, em 13 jogos. Só tem uma interrupção, creio, do jogo passado. Ou não? Só estarei enganado, nem sei. Penso que são 12 jogos consecutivos a marcar. Por isso, com 40 anos, é preciso sublinhar assim. Sim, e quase que... E este foi com toque artístico, como diria Jorge Jesus. Foi de calcanhar. Foi de calcanhar este golo. Não, tem sido uma época fantástica da parte dele. Obviamente que a equipa também está a corresponder com isso. O seu treinador também tem mérito em potenciar o jogador Nené. Agora, ninguém fazia prever que o Nené conseguisse jogar tanto, marcar tanto e jogar tantas vezes. Porque quem tem 40 anos, muitas das vezes... Com o campeonato da segunda Liga é extremamente equilibrado, é competitivo. Podia às vezes haver uma lesão ou outra, porque há uma coisa que... E também por isso é que de certeza que é um grande profissional e marca os golos que marca, é que ele joga sempre no limite. Nós dificilmente vemos o Nené a travar, como se costuma dizer. Joga sempre no limite e até ao máximo das suas potencialidades. Por isso, o Aves está a fazer um bom campeonato. Tem o Marítimo e o Nacional mais próximo, o Marítimo mais longe, mas o Marítimo ainda quer chegar pelo menos ao terceiro lugar. Tem aquela situação do Nacional com o Leixões, que se fala que pode ou não ganhar pontos tem o um Nacional. Exatamente. Por isso, a não o Nacional ganhar pontos ao Leixões, as próximas 2 jornadas são decisivas, porque temos o Aves numa deslocação sempre difícil ao Oliveirense. Muito complicado. E temos o Santa Clara Nacional. Em caso de vitória do Aves e a derrota do Nacional no Santa Clara, estas 2 equipas praticamente garantem os 2 primeiros lugares, porque depois tem que ser uma recuperação enorme por parte dos outros, apesar de haver depois na jornada seguinte um Aves Santa Clara. Ou seja, mas entretanto, depois a seguir há um Marítimo Santa Clara. Se nós quisermos facilitar isto, as 2 vitórias do Aves nos próximos 2 jogos garante, na minha opinião, a subida de divisão. Agora, são 2 jogos difíceis, em que o Aves não pode sofrer golos, e se puder marcar, melhor. Pelo menos não perder é sempre importante. Nesta fase, ganhamos sempre um ponto de soma, é muito importante para o Aves chegar nos 2 primeiros lugares, que acredito que isso possa acontecer. No final da partida, o Santos Digital ouviu, na sala de imprensa do estádio do Clube Desportivo das Aves, o treinador Jorge Costa. Vamos recordar essas declarações. Fomos obrigados a adaptar-nos e irmos para um plano B que não existia. Mas vamos por partes. Primeira parte muito boa, de grande pressão da nossa parte. Ganhamos 1-0, com um golo anulado, com alguns lances, no mínimo, duvidosos. Segunda parte, entramos bem também. E só para dizer que, na minha opinião, a primeira parte poderíamos e deveríamos estar com uma vantagem superior. A segunda parte, entramos bem também. E depois a expulsão muda um bocadinho a nossa forma de jogar.
mas eu não me lembro do Simão fazer uma defesa ou de haver um lance iminente de perigo da parte do Feirense, porque controlamos o jogo, conseguimos controlar até com bola, com -1, conseguimos criar, mesmo com -1, alguns lances de perigo na área do Feirense, e portanto vitória sem... Eu peço desculpa, mais uma vez, é a minha opinião, e para mim é difícil falar no final do jogo sem rever o jogo, mas vitória sem qualquer tipo de dúvidas da nossa parte, mais do que justo. Se na primeira parte o ar foi claramente superior, na segunda parte até a expulsão também estava, sentiu a equipa, principalmente na primeira parte, em alguns períodos, com o Feirense a defender muito baixo, que a ligação da primeira para a segunda fase com alguma dificuldade, ou seja, que o ar estava a explorar mais as linhas. Por mérito do Feirense que estava a tirar o jogo anterior, ou era estratégia? O Feirense, e eu já tive a oportunidade de ver as declarações do Ricardo, e bem, que diz que nos estudou e bem, e que nos respeitou e bem, e que se adaptou a nós e bem, nada a dizer. Portanto, muita marcação homem a homem, muito individualmente os nossos não conseguimos ligar porque quer o Beni, quer o Jonathan estavam com marcação individual. Algum espaço no corredor, eles fecharam muito espaço central, algum espaço no corredor. Deveríamos ter aproveitado mais da forma como fizemos o gol, o overlap do Edson numa situação de 2-1. Fizemos mais no corredor direito, o corredor esquerdo nem tanto, foi mais profundidade direta do mercado, mas fizemos um jogo com paciência, e quando eu digo com paciência, não confundir as coisas, porque jogamos rápido, tentamos não perder bola, o que era fundamental, porque esta equipa do Feirense, na minha opinião, é das equipas mais perigosas em transição ofensiva. Portanto, corremos riscos, muitas vezes ficamos 2-2 lá atrás, mas tivemos paciência suficiente com bola para desgastarmos um pouco o adversário, pelo corredor central mais difícil, corredor direito, corredor esquerdo, boa ocupação da área, e acho que fizemos acima de tudo um jogo maduro. Seguidas, não sofrer golos, aumenta a vantagem para o terceiro classificado, que são 7 pontos, 10 sobre o quarto. Estamos a entrar na fase decisiva. O Santa Clara joga com o Nacional, perguntava se é igual 3 pontos, mas se esta vitória é mais importante tendo em conta a conjectura. Estamos na fase decisiva e estamos numa fase. Estamos numa fase decisiva. Não era suposto o Aves estar cá. Vão ter que levar connosco, vão ter que nos respeitar a bem ou a mal. Não sei o que é que, já vos disse isso várias vezes, não sei o que é que vai acontecer, mas nós somos uma equipa de caráter, com homens de caráter, de qualidade, de querer. Nunca nos assumimos, não somos rodeados por água, mas somos profissionais sérios e honestos. No critério disciplinar, esteve um bocadinho mal. Vamos ver. Sabe que mentira é feio. É feio e é crime. Mentira é feio e é crime. E vamos ver o que é que o futuro reserva. E depois... Há várias formas. Eu tenho 52 anos, sou internacional português, joguei 50 vezes pela Seleção Nacional, fui campeão do mundo, campeão da Europa. Sou dos jogadores mais titulados do futebol português, tenho 21 títulos individuais, 21 títulos europeus e portugueses, e no mínimo gostaria que a juventude, que ainda bebe um leitinho no biberão, que se não me conhece, que vá fazer o seu trabalho de casa e que respeite o meu presente, especialmente pelo passado que eu tenho no futebol português. Obrigado. A próxima ronda, que arranca já esta tarde, já se joga, de resto, nesta altura, a primeira parte do Torriense-Tondela, para amanhã, 11 horas, com relato aqui no Santo Tirso Digital, Oliveirense Aves de Valsade, 2 da tarde, Penafiel Benfica B, 3h30, Marítimo União de Leiria, Académico de Viseu Passos de Ferreira, no domingo às 11 da manhã, Feirense Porto B, 2 da tarde, Santa Clara Nacional, o jogo grande, Leixões Mafra às 3h30 e na segunda-feira, às 8h15, jogo entre os dois últimos classificados, Lanque Vilaverdense Belenenses. No Campeonato de Portugal, Série A, o Tirsense foi a Pevidém, perdeu por 3-1 e desceu ao terceiro lugar
da tabela classificativa. A formação jesuíta já não depende de si para atingir um dos dois primeiros lugares da série. No domingo tem uma autêntica final em Ponte do Lima, frente à formação do Limianos, que, apesar de ter menos um jogo, ainda é líder isolado desta Série A do Campeonato de Portugal. Porto Santense 1, Vila Real 1, Camacha 0, Domiense 2, Brito 4, Ribeirão 0, Vilar de Perdizes 3, Mirandela 1, Marítimo B 1, os Sandinenses 0. O jogo Montalegre-Limianos foi adiado para o dia 29 de março, com início marcado para as 4 da tarde. O jogo Pavidem 3, Tirsense 1, teve também relato aqui no Santos Digital, Paulo Sampaio, numa classificação que é liderada por Limianos com 40 pontos, Pavidem 39, Tirsense 37 e Camacha 35 pontos. Vamos começar por jogo de Pavidem. Numa das melhores exibições do Tirsense, a equipa perdeu por 3-1 frente à equipa Sim, um resultado pode-se dizer que é enganador. Injusto. Pelo menos o empate, acho que no mínimo o empate, e assentava muito bem a equipa do Tirsense por tudo o que fez. E de salientar isso, talvez tenha sido o jogo do Tirsense mais bem conseguido da época. Encontrou um bom adversário, uma equipa que está a lutar também para a subida de divisão. Em caso de empate, o Tirsense acabava por não ser tão decisivo o jogo em Limianos, porque ia haver um Pavidem, um Limianos-Pavidem, portanto, um Camaixa, apesar do Camaixa estar em queda, mas essa é uma equipa complicada, o Pavidem também tinha. Assim, neste momento, o Tirsense não depende só de si para ficar nos dois primeiros, o que é sempre mau. Não diria que será uma final, mas em caso de derrota pode complicar muito aquilo que é o seu objetivo. Caso de derrota e de vitória do Pavidem frente ao Vilar Perdizes. Também não é fácil o Pavidem ganhar. E o Vilar Perdizes precisa de pontos senão para a pode boca, ser divisão. não é? Exatamente, pode ser divisão. Por isso, às vezes perder, se o Pavidem também perder, continua outra vez tudo em aberto. Agora, no mínimo, tem que ter um empate, trazer um empate de Ponte Lima e esperar que o Pavidem não ganhe ao Vilar Perdizes para continuar na luta. Se perder no Limianos, o Limianos quase que garante a passagem à segunda fase, e o Pavidem depende daquilo que é o seu resultado no Vilar Perdizes, mas também se ganhar, aí também fica tudo mais difícil. Por isso, não é fácil depender de jogos quando se tem que ir fora e é estes adversários. Devia-se pensar antes, porque tem-se às vezes pontos que não se deviam ter perdido, que se perderam. Mas é pena porque o Tirsense faz o seu melhor jogo, ou dos melhores jogos deste campeonato, e perde por números demasiado expressivos, em que pelo menos um empate seria bom. Vamos ver agora em Ponte Lima o Limianos, que está a fazer uma segunda volta muito boa, ao contrário do Camaixa, que está em queda e que nesta segunda volta penso que só ganhou um jogo. O Limianos está a fazer uma caminhada atrás para a frente muito boa, tem jogadores experientes. Vai ser um jogo complicado, não tenho dúvidas disso. No final da partida, o Santos Digital ouviu as declarações do treinador do Tirsense, Álvaro Madureira. Álvaro Madureira, mister, um jogo em que a equipa acaba por perder, mas até realiza uma exibição bastante consistente, sofre os golos em alturas ingratas. Boa tarde, sim. Acho que quem viu o jogo percebe claramente que é um resultado totalmente enganador. Totalmente enganador. Sofremos golos em situações que se calhar não deveríamos ter sofrido. Se chegássemos ao intervalo a ganharmos nós 2-0, podia ter acontecido. Se tivéssemos chegado ao intervalo com 2-2, também podia ter acontecido. Por isso, foi um jogo aberto, em que nós procuramos sempre ganhar. Infelizmente, saímos daqui com um resultado muito penalizador para aquilo que fizemos durante os 90 minutos. Acho que merecíamos mais, criamos oportunidades. Acho que posso estar errado ao preferir aquilo que vou dizer, mas na minha opinião fomos superiores ao Pavidem e merecíamos um resultado que se ajustasse àquilo que foram os 90 minutos. Numa primeira parte em que foi mais equilibrada, a eficácia do Pavidem veio ao de cima, a segunda parte corrigiu, a equipa veio com outra predisposição, chegou a reduzir, mas depois quando o mister arrisca, acaba por ser o 3-1 e mata o jogo. Sim, é verdade, mas mesmo na primeira parte nós temos uma outra oportunidade de golo claro e lá está. Eles finalizaram nas situações que criaram e nós infelizmente não. Na segunda parte
tendo que concordar consigo quando diz que a primeira parte foi equilibrada, acho que sim. A partir do gol do Pevidem, acho que foi mais tircense, e na segunda parte eu acho que só uma equipa é que quis atacar. Eu que também compreendo porque do outro lado estava em vantagem, faz parte, mas nós quisemos, arriscamos, fomos fazendo substituições para mudar o rumo dos acontecimentos. As coisas não aconteceram, mas dar uma palavra a este grupo que trabalhou muito, teve um caráter imenso, quis e honrou a camisola que veste, honrou a presença dos adeptos, a eles também muito obrigado, que não desistam, porque nós vamos lutar pelos pontos que faltam. Era isso que lhe ia perguntar agora para terminar, uma derrota num candidato também, num adversário direto, que peso terá isto para o futuro? Claro que tem peso porque eles ganham-nos meio ponto agora, não é? Em confronto direto acabam por estar em vantagem. Contudo, nós sabemos que aqui são 3 jogos em disputa, 9 pontos, e nós temos que correr atrás. E vamos lutar por cada ponto, e independentemente do campo onde for, nós vamos lutar para ganhar. Muito obrigado, Mister. Para este fim de semana joga-se então a jornada 24, com as partidas Mirandela-Camacha, Vilar de Perdizes-Pevidem, Domiense Marítimo B, os Sandinenses Porto Santense, Ribeirão-Monte Alegre, Vila Real Brito e Limianos Futebol Clube Tircense, jogo que vai ter relato aqui no Santo Tirso Digital. Uma semana também que no qual o Futebol Clube Tircense diz respeito teve um comunicado da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que passo a ler, tendo a Associação Nacional de Treinadores de Futebol tomado conhecimento de atos de agressão ocorridos durante um treino da equipa de sub-15 do Futebol Clube Tircense, que milita atualmente na primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto, vem através do presente publicamente manifestar o seu veemente repúdio por tais atos inqualificáveis, deixando em particular uma palavra de apoio ao treinador da equipa, fazendo que sejam tomadas todas as diligências necessárias com vista à responsabilização do agressor, que não pode deixar de ser punido. Algum comentário também a este comunicado, Paulo Sampaio? Não tanto o comunicado, obviamente, sendo da Associação Nacional de Treinadores, é bom saber que a Associação Nacional de Treinadores está atenta a todas as situações. Agora, é uma situação que é má para o futebol, mas que, infelizmente, acontece, não direi diariamente, mas semanalmente, situações destas. De norte a sul do país. Com árbitros e treinadores. Tudo junto. Infelizmente, o futebol da formação está a ser um bocadinho castigado com situações destas. E eu, como costumo dizer, a minha bicicleta tem muitos quilómetros na formação. Digo que os pais e os familiares dos jogadores são importantes para aquilo que é a formação dos jogadores, mas muitas das vezes há uma linha muito, muito ténue entre aquilo que fazem bem e aquilo que poderão eventualmente fazer mal. Aqui o que acontece é que muitas das vezes em atos refletidos os treinadores e os árbitros são castigados com estas situações. Há uma coisa que eu também vejo o outro lado, que é estas situações hoje já são mais faladas do que eram há 15 ou há 10 ou há 20 anos atrás. Eu, em 2002, comecei a ser treinador da formação e todas as semanas acontecia isto, mas pouco se falava. Ninguém ligava muito. Hoje, através das redes sociais, se consegue saber as coisas e acredito que, mais ano, menos ano, vai acabar por isto não acontecer, porque essas pessoas vão ser castigadas por aquilo que fazem. Porque há uma coisa que é, e eu falo dos treinadores da formação, são treinadores que andam porque gostam do futebol. Não fazem daquilo vida porque, infelizmente, não dá para sabe Deus, para o gasóleo e quanto mais para mais qualquer coisa. São pessoas que gostam. E, infelizmente, porque se formos para outras modalidades, infelizmente no futebol não é assim, se alguém for levar o menino à piscina, poucos são os pais que põem em questão o professor de natação. No futebol, porque toda a gente percebe futebol, toda a gente acha que pode dar opinião. E eu defendo que essa opinião também deve ser dada em locais próprios. Por isso é que existem coordenadores, diretores, pronto. Eu isso, depois consoante a organização do clube, é que se vê com quem se pode falar, se é com diretores ou coordenadores, ou mesmo treinadores, porque há clubes que podem permitir isso. Mas acho que se tem de quebrar estas situações. Agora também, se me perguntares, e como é que se faz para quebrar isto? Também
ou proíbe-se, mas o ato em si já está feito e depois é que se pode castigar a pessoa, eu acho que isto também faz parte daquilo que são as pessoas hoje e a sociedade hoje. Quer dizer, nós não podemos chegar ao futebol e querer que os nossos filhos sejam todos Ronaldos e que toda a gente jogue. Não, toda a gente tem possibilidades de treinar. Depois o treinador decide aquilo que tem a decidir ao fim de semana. Obviamente que nós, e digo isto também fui jogador de formação e sei como é que era tratado há 30 anos por treinadores. Não deixo de ser amigos deles, mas hoje vejo, e há muito mais pedagogia, muito mais psicologia dos treinadores a falar com os jogadores. Eu sabia como é que a gente era tratado e a gente jogava na mesma e queria jogar e estava tudo contente. Hoje já não, hoje há uma preparação maior por parte dos treinadores para ter conversas consoante aquilo que são as idades dos jogadores, poder ser mais pedagógico ou não. Por isso, é sempre de lamentar, ainda por cima um clube como o Oticense, que é um clube histórico no futebol português, mas infelizmente acontece de norte a sul do país e agora as pessoas que fizeram, ou a pessoa que fez isto, terá que sofrer as consequências a nível civil, que nisso já não é, como diz o outro, já não é nada comigo, é com as instâncias judiciais, mas é sempre de lamentar. Na divisão de elite da Associação de Futebol de Porto, tivemos na primeira parte, em cima da linha aqui, a presença de Nelson Costa, treinador do Futebol Clube de Vilarinho, que empatou no derby concelhio no passado domingo, em São Martinho do Campo, a 3 bolas. Num jogo eletrizante, o Vilarinho teve a vencer por 2 vezes, mas não conseguiu segurar essa vantagem. Nos outros resultados, Sobrado 2, Gandra 3, Alpendurada 4, Sousense 0, Barrosas 1, Citani de Sanfins 2, Águias de Eris 1, Irmesinde 1, Lousada 0, Valonguense 2, São Lourenço do Douro 0, Lixa 1, Aliados 1, Vila Caís 1, na classificação Gandra 67 pontos, Alpendurada 53, Vilarinho 50. Estas 3 equipas, à partida, serão aquelas então. Gandra já está, Vilarinho e Alpendurada irão também seguir para o play-off. Paulo, teve tudo este derby. Golos, emoção, até ao final. Sim. E as equipas, como costuma dizer, anularam-se uma à outra, porque o Alpendurada é que foi o grande vencedor do derby concelhio de Santo Tirso. Sim, começou porque, em caso de vitória do Vilarinho, a equipa estaria mais próxima do Alpendurada. O São Martinho também estaria, mas mais longe. Agora foi um jogo equilibrado. Teve mais próximo da vitória o Vilarinho. E o São Martinho conseguiu chegar ao empate nos instantes finais. Agora, dizer que ainda está tudo em aberto por parte do Vilarinho, porque apesar de ser 3 pontos, 3 que são 4, sim, porque o Alpendurada tem mais... Sim. Tem gol a barragem que o Vilarinho. Há uma aliança de Gandra Alpendurada no próximo fim de semana. E em caso de vitória do Vilarinho, com o São Lourenço do Douro, que também tem que ganhar, que isto é tudo muito bonito, mas tem que se ganhar. Primeiro tem que se ganhar os nossos jogos, depois esperar pelos outros. Não é estar à espera dos outros e depois não ganharmos os nossos. E o São Lourenço do Douro já deu provas disso. Deu provas disso aqui em São Martinho, que veio vencer a São Martinho. Por isso, acredito ainda que o Vilarinho possa chegar ao segundo lugar. Agora, se formos se formos honestos na análise, que são as equipas da frente, as 2 equipas são neste momento as melhores equipas, quer o Gandra, quer o Alpendurada. A 4 jornadas do fim são as melhores equipas. Agora, ter ainda a esperança, como o treinador também do Vilarinho disse, vão fazer tudo e vão andar até ao fim a tentar, entre aspas, chatear o Alpendurada. Se conseguirem ficar nos 2 primeiros... O objetivo está conseguido. Sim, ir à Super Elite. Agora, também depois de ficar nos 2 primeiros, as equipas da série da série 1, quer o Lessa, que é uma excelente equipa, quer Coimbrões ou Maia, que também tem uma excelente equipa. Por isso, não é fácil escolher as equipas da série 1, porque são todas equipas que têm bons jogadores. E eu atrevo-me a dizer que até estas equipas que estão na frente do campeonato da elite são melhores do que algumas equipas do campeonato de Portugal. No final da partida, o Santos Digital, presente no derby concelhio, ouviu a opinião dos 2 treinadores em desacordo com o desenrolar do jogo. Vamos recordar então essas declarações. Sem dúvida, não levamos 2. Foram 2 golos seguidos. Tínhamos a obrigação de estar mais preparados, estar mais concentrados
não entramos com essa agressividade como era necessária para este jogo e fomos penalizados logo com 2 golos. Fomos atrás do prejuízo, reagimos, conseguimos chegar ao empate. Um jogo muito intenso, um jogo às vezes não bem jogado, mas também eu acho que há situações que os jogadores do Vilarinho só se preocuparam em anular, não se preocuparam em jogar, muitos contactos, e o árbitro também abriu muito o critério que era necessário em alturas apertá-lo para que não fosse extremo. Nós temos 3 jogadores que seguramente na terça-feira não conseguem treinar porque estão completamente anulados por essa agressividade. E depois quando conversamos ao intervalo, sabíamos que era importante reagir, ter calma, ter mais bola, começamos muito bem, chegamos ao empate e depois aquele terceiro golo mais uma vez estraga tudo o que estava planeado. Ainda conseguimos reagir, ou seja, nós tivemos que fazer 3 golos com muita qualidade, grande efeito, e ficamos tristes porque perdemos 2 pontos, que não estávamos a contar com isso, mas é o futebol, também os jogadores têm que maturar, têm que ter mais experiência, têm que perceber que esta divisão é preciso mais exigência, mais agressividade em determinados momentos. E não fomos, caracterizámos mais ou menos por isso, porque foi falta de agressividade em determinados momentos. Quando eu digo agressividade, não é agressividade ao homem, como nós sofremos dessas situações. Quando digo agressividade, é agressividade sobre a bola, que não fomos e fomos penalizados com isso. Apesar de estar sempre atrás do resultado, acha que este foi um ponto ganho ou 2 perdidos? Não, foram 2 perdidos, porque nós, depois de empatarmos o jogo, no 2-2 a equipa estava muito bem, nós íamos chegar à vitória, e demos mais uma vez de bandeira, demos aquele terceiro golo do Vilarinho que nos penalizou e afundou outra vez animicamente a equipa. Ainda reagimos, alteramos tudo o que era necessário. Contrariedade também, lá está, como eu disse, fomos obrigados a tirar os jogadores por lesão de campo, mas eu considero 2 pontos perdidos, não um ponto ganho. Foi um bom derby, um jogo muito intenso, com muita intensidade, nós entramos muito bem no jogo, chegámos à vantagem, depois o São Martinho reagiu, como é normal, e conseguiu ali reduzir as vantagens. Nós continuamos a fazer o nosso futebol, aquilo que tínhamos preparado para o jogo, voltámos a marcar 3-1 e claramente podíamos, com o 3-2, e podíamos ter mantido até ao fim. Na parte final sofremos ali um bocadinho e não conseguimos segurar a vantagem. O resultado tenho que aceitar, mas eu principalmente tenho que dar um grande louvor aos meus atletas, porque hoje não foi fácil jogar neste campo, não foi nada fácil. Eles fizeram um jogo e uma luta e trabalharam tanto que mereciam a vitória. Mas estes perderam 2 pontos ou ganhou? Perdemos 2 pontos. Tivemos em vantagem sempre durante o jogo todo, tivemos sempre na frente, tivemos mais algumas oportunidades para aumentar a vantagem, mas depois na parte final o São Martinho chegou ao empate e levámos de 1 ponto só. Não podemos ficar satisfeitos, mas fico muito satisfeito com aquilo que os meus jogadores fizeram. Estiveram muito bem mesmo. A próxima jornada é já no próximo domingo, às 4 da tarde, com as partidas Irmezinho de Sobrado, Gandra Alpendurada, Sousense Barrosas, Valonguense Águias de Iris, Vila Caís Lousada, Lixa Aliados, Citânia de São Fins São Martinho e Vilarinho São Lourenço de Douro, um jogo que marca o regresso de Daniel Ferreira a uma casa que bem conhece. Na divisão de honra, o Roriz regressou às vitórias, 3-0 frente ao Lagares e está no 5º lugar da tabela classificativa, tem 2 pontos de vantagem para os lugares que não dão acesso à divisão de elite. Portanto, no próximo domingo, aqui a formação do Roriz tem uma difícil deslocação ao terreno do Termas São Vicente. Sim. Nos outros resultados, Campo 3, Várzea 0, Gens 3, Alfenense 2, Fanzeres 1, Lamoso 2, Varziela 1, Rio Moinhos 2, Salvadorense 1, Aparecida 7, Pedroso 1, Termas São Vicente 3 e Costuma 0, Caí de Rei 1. Aparecida 73 pontos, Termas São Vicente 48, Lagares 43, o Roriz é quinto que tem 37 pontos. Paulo, como ias a dizer, uma deslocação difícil a São Vicente no próximo domingo, portanto... Sim, primeiro dizer que esta vitória foi importante. Primeiro porque o Lagares está em terceiro lugar e estava em segundo. Estava em segundo, quer dizer, é sinal que a equipa do Roriz foi competente, claro, pelos números que foram, portanto, mereceu a vitória e foi importante esta vitória. Agora, vai ter uma deslocação muito difícil. Neste momento, quer dizer, em 2 semanas seguidas vai jogar com o segundo lugar.
Exatamente. Por isso, será um jogo complicado, mas também se o ganhar, dá um passo gigante para disputar a elite no próximo ano. Em caso de derrota, complica outra vez um bocadinho essa ida, porque as equipas de trás poderão eventualmente ganhar pontos, mas tentar que pelo menos traga um ponto de Termas de São Vicente já seria muito bom, que depois em casa, ganhando esse jogo, já normalizava tudo. Por isso, tem tudo em aberto para jogar no próximo ano na elite. Estamos à espera das 2 vitórias seguidas para consolidar esse objetivo. Domingo, 4 da tarde, em São Vicente, Termas de São Vicente, Roris. Na segunda divisão distrital, resultados das equipas do Concelho de São Tirso: Trofense B 1, Tirsense B 0, Escola de Futebol 115 3, Refógios 0 e Monte Córdoba 2, Vilar Pinheiro 0. Paulo Sampaio aqui no derby entre Trofense e Tirsense, equipas B, levou a melhor equipa da Trofa, que segue em segundo lugar, a 3 pontos do primeiro Beiris, que não quebrou, teve aquela derrota, mas venceu. E um empate. Venceu dificilmente, há que dizê-lo, o São Romão por 2-1. Portanto, quer dizer que o Beiris poderá também estar a decair um bocadinho nesta reta final do campeonato, não conseguindo manter o nível que trouxe desde a primeira jornada. E o Tirsense B, com esta derrota, hipotecou qualquer hipótese de chegar lá. Sim, em caso de vitória na Trofa, poderia chegar aos lugares de cima. Não quer dizer que também conseguisse ficar nos 2 primeiros, mas pelo menos possivelmente ficava a 3 pontos do Trofense, assim ficou a 9. Com essa derrota, acabou por deitar quase então o jogo valeu 6 pontos. Exatamente. Posso dizer. E 6 por tudo. Pelos pontos e também por ser derby. Derby, e costuma-se dizer que os derbys não se jogam, ganham-se. O Tirsense, a deslocação era sempre difícil, porque a equipa trofense também é boa, mas o Tirsense não levou de vencida e assim vamos ter o Beiris, que está bem na tabela classificativa, tem os números muito bons, e depois ali uma luta entre o Trofense e Mocidade São Gemilo para o segundo lugar, para depois vermos quem tem possibilidades de ir para a honra, já que, se brincarmos um bocadinho, toda a gente para o ano sobe para a primeira divisão, portanto não haverá a segunda. Sim. Por isso poderão eventualmente subir à honra e eu acredito que para aquilo que é a evolução da equipa B, o subir para a honra seria melhor. Muito positivo. Era positivo porque o campeonato é mais competitivo e os jogadores iam ter outra experiência para melhorar a sua performance. Na classificação das equipas do Concelho, o Tirsense B é quarto, 46 pontos, o Monte Córdoba sétimo, 34 pontos, o Refógios 10º, 27, Sequeiró é 15º, tem 20. Na Série 3, o São Martinho recebeu e goleou o Airães por 6-0, o Vilarinho foi a Ludares vencer a formação local por 2-1. O Nelson Costa tinha dito que a formação B do Vilarinho estava, se calhar, aquém daquilo que era esperado, mas está no lugar que pensava no início, criou expectativas de poder fazer um bocadinho melhor, mas o que é facto é que não conseguiu. Sim, os campeonatos são muito longos e esta idade, atendendo à idade do plantel, são sempre jovens que às vezes, a meio do ano, porque não estão satisfeitos com isto ou aquilo, às vezes mudam de ar, outras vezes desanimam. Claro. É sempre complicado lidar com estas situações. Sabemos nós que somos jogadores que andam porque gostam de jogar futebol e muitas das vezes, quando jogam menos tempo, acabam por ir para outros clubes. Os jogadores ficam, às vezes lesionam-se e os plantéis começam a ter poucos jogadores e é sempre complicado. E só há como se costuma dizer, uma vitamina que ajuda, que é a vitamina V de Vitória, e que está a acontecer com o São Martinho, que está na luta por lugares de subida, e parece que não, isso acaba por criar maior motivação por parte dos jogadores. O Vilarinho estabilizou ali, no meio da tabela. O São Martinho tem tudo para pelo menos lutar até ao final pela subida de divisão. Lá está. Seria muito bom para o São Martinho ter uma equipa na honra, porque esses jogadores depois estariam mais preparados para subir ao plantel da equipa principal. Amanhã, jogo importante, Vilarinho-Bacieira, às 4 da tarde, e Lixa B, São Martinho B. O São Martinho, como disse Paulo Sampaio, e bem, ainda com expectativas de chegar a um dos 2 primeiros lugares da tabela classificativa, ou melhor, ao segundo lugar, já que o primeiro está entregue ao Friamonte. Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futebol Feminino, apuramento de manutenção. O Tirsense foi a Lisboa, perdeu frente ao Futebol Benfica por 5-0.
Nos outros resultados, Lourosa 1, Romariz 3, Ilha 1, Vitória de Setúbal 2 e Souselas 1, Boa Vista 4. Na classificação, o lidera o Futebol Benfica, tem 22 pontos, Romariz Lousada 21, o Tiricense é terceiro com 16 pontos. A formação jesuíta tem 6 pontos de vantagem sobre a linha d'água. Amanhã, a equipa do Tiricense joga em Romariz Lousada, frente à formação local, às 3 da tarde. Campeonato Concelhio de Santo Tirso, 18ª jornada, Tarrio 3, ABCD 2, Mourinhense 0, Caldas 1, Água Longa 6, Burugães 0, São Mamede 2, Ringe 4, AB92 2, Rebordões 1 e Arca 4, Reguenga 0. Na classificação, a AB92 é líder, tem 41 pontos, segundo Água Longa 37, terceiro União Desportiva São Mamede 36 pontos, o quarto é o ABCD com 34. Do futebol, avançamos para o futsal. Começou a fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra de Futsal, da Associação de Futebol do Porto. A formação do Clube Esportivo das Aves 1930 foi a Passos Ferreira jogar frente às escolas de Arraigadas e empatou a 4 bolas. 4 para as escolas de Arraigada, 4 para o Aves 1930. Nos outros resultados, Magrelos 4, Vermoim 3, Granja 3, Arcozelo 1 e Balantuna 6, Juventude Águas Santas 3. Na classificação, Balantuna, Granja e Magrelos 3 pontos, Aves 1930, Escolas de Arraigadas 1, 0 pontos para Vermoim, Arcozelo e Águas Santas. Para amanhã, às 16h40, portanto, quando faltarem 20 minutos para as 5 da tarde, Clube Desportivo das Aves 1930, Balantuna, no pavilhão do Clube Desportivo das Aves. Quanto à divisão de elite feminina, puramente campeã, a formação do Clube Esportivo das Aves 1930 recebeu e bateu o Rio Mau por 4 bolas a 1. Vamos para o handball, mais uma jornada, a penúltima da primeira fase, com a equipa do Ginásio Santo Tirso, que falámos aqui na passada semana com o treinador Danilo Ventura, recebeu e venceu o Chico Handball por 39-30. A formação jesuíta está em terceiro lugar, tem 47 pontos e amanhã joga frente ao Dom Fuas, que é agora o segundo classificado. Em caso de vitória, a formação de Danilo Ventura vai para o segundo lugar da tabela classificativa. Dizer que com esta vitória, a equipa de Santo Tirso garantiu já a presença no play-off de subida à Liga Principal do Handball português. Para amanhã, 9 da noite, Dom Fuas, Ginásio Clube de Santo Tirso. E terminamos o Em Cima da Linha com o voleibol feminino. Jogo que se realizou faz hoje 8 dias na Ilha Graciosa, nos Açores. Santa Cruz 0, a Associação Avense 78-3, 11-25, 15-25 e 21-25. Estamos a falar no play-off de subida à primeira divisão do voleibol feminino. Na classificação, a Associação Avense 78 tem 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Segundo, Belenenses com 8. Terceiro, Gueifães com 5. Amanhã, sábado, 5 da tarde, no pavilhão da Escola de Santo Médio de Grelos, quarta jornada, Associação Avense 78, Belenenses. No domingo, também às 5 da tarde, quinta jornada, Associação Avense 78, Gueifães. E com esta informação de voleibol feminino, terminamos o Em Cima da Linha desta sexta-feira, 15 de março. Em meu nome, em nome do Nelson Costa, treinador do Vilarinho, que foi o nosso convidado, do Paulo Sampaio, do Ricardo Martins e do Walter Dias. Desejo-lhe a continuação da ótima noite de sexta-feira, de um bom fim de semana, já sabe, relatos na página de Facebook do Santo Tirso Digital. Amanhã, 11 da manhã, Liga 2, Oliveirense, Aves de Balsado. Domingo, 3 da tarde, Limianos Futebol Clube Tircense. Boa noite, bom fim de semana, até de hoje a 8 dias, se Deus quiser.